Tá começando. Fausto Favara narrou, o Mauro Betting comentou, Daniel Lian nas reportagens da vitória do São Paulo na última rodada, fechando a participação do São Paulo na Libertadores da América. Diria decepcionante, é um termo, Mauro Betting, um pouco pesado? Decepcionante a participação do São Paulo na Libertadores? Decepcionante. Claro que ao pegar um atual vice-campeão, e que final que fez em Lima, o River Plate, e é o grande time da década, de 11 a 20, o grande time da década na América do Sul é o River Plate do Ele Gallardo. Ele já tá em segundo, então? Fazendo um trabalho fantástico desde 2014. Dá para imaginar ele brigando o São Paulo. Eu imaginava o River Plate primeiro colocado e o São Paulo em segundo, uma briga meio complicada com a LDU. Mas o São Paulo teve alguns azares além de cair no grupo do River Plate. Primeiro ter que estrear em Juliaca, e o que não tiveram que sofrer nem o River nem o LDU. Outro fato também determinante, nessa estreia lá em Juliaca, na véspera, a LDU pegou um time reserva do River Plate e venceu em Quito. O time equatoriano venceu o River Plate. Então até nisso, e pra piorar, e aí não foi azar do São Paulo, foi incompetência no Morumbi, o São Paulo pegou o River que não jogava havia mais de 6 meses e não jogou bem. Aliás, em condições normais, o São Paulo teria perdido e perdido feio, até porque os 2 gols tricolores foram 2 gols contra o River Plate. Então dá pra lamentar isso aí. Pois é, né? E assim, a LDU jogou direitinho, o São Paulo jogou muito mal em Quito, foi uma partida horrorosa, técnica e taticamente, e a LDU é um bom time, né? Não é um time qualquer. Mas assim, é pouco para o São Paulo o que aconteceu, como foi pouco ano passado ser eliminado pelo Tacheres na fase pré de grupos, né? Nas fases iniciais da Libertadores, e tudo que tem acontecido nos piores anos da história do São Paulo. Mas para também não ser todo catastrofista, dá para dizer que houve alguma evolução, instabilidade. A própria condição ou a posição do São Paulo na tabela do Brasileiro, para mim, é melhor que o desempenho, mas como quase ninguém tem jogado bem no Brasileirão, segue o jogo. E segue o jogo e pode seguir, por exemplo, em rumo ao bicampeonato da Sul-Americana. Claro que ninguém, ainda mais um tamanho de um colosso do São Paulo, tricampeão da América, tricampeão mundial, ele não joga para ser campeão da Sul-Americana. Não é pra desrespeitar a competição, mas ninguém de um tamanho do São Paulo, de outros grandes do Brasil, da América do Sul, quer jogar a Sul-Americana. Ainda mais quando você sai de uma Libertadores e como terceiro do grupo você vai pra Sul-Americana. Mas já que é o torneio que sobrou, que o São Paulo também o encare de uma boa, porque dá pra ganhar mais uma Sul-Americana. E o São Paulo está muito necessitado de um título. Como estava no Paulistão, acabou caindo dentro da eliminação naquela situação terrível. Foi até pior do que essa eliminação, pra mim, prematura. E prematura mesmo foi na 5ª rodada de 6 rodadas de uma fase de grupo da Libertadores. Mas dá pra ajudar a arrumar a casa. O São Paulo vai voltar à Libertadores pelo G6, G7, o que for. E dá pra voltar, inclusive, como campeão da Sul-Americana, que é o que o São Paulo, não vou dizer que tem que focar, mas que vai ter que levar com interesse agora, já que sobrou a Sul-Americana em termos internacionais pro São Paulo na temporada. Ah, mas é igual ferro em bingo. Nem que ganhe ferro em bingo, edredom em bingo, o que ganhar tá valendo, Agora precisa ganhar qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa de qualquer maneira. Eu já falei, coisa. Não, e de qualquer maneira. Não precisa encantar. Nesse momento, São Paulo não precisa encantar, não. São Paulo precisa ganhar um título. Depois você pensa em fazer um time pra encantar. Por isso que o Leão falou no meio do jogo, e é verdade. Eu acho... É difícil a gente ter certeza, né? Se o cara tá mudando ou não tá. Eu acho que o Diniz tá começando a ser mais flexível. Então, por exemplo, a declaração que ele deu depois do jogo do Grêmio. Ô Espímpolo, a gente já viu jogos do São Paulo não jogando absolutamente nada, e após o jogo, o Diniz falando que o São Paulo jogou bem, o São Paulo jogou bem por 20 minutos, o São Paulo jogou bem por 5 minutos. Isso não ganhou cabe. Meio tempo. As mesmas desculpas do Coelho, quando o Coelho tinha mania de falar que, olha, o time, isso não cabe. Né? Outros tantos, inclusive treinadores experientes. Treinadores experientes. O Luxemburgo foi falar que o time não tá jogando nada. Aí é uma outra questão, né? Mas eu acho o seguinte, você não pode tentar, isso é tentar enganar o torcedor. Isso é você tentar enganar o torcedor. Você tem que assumir que o time não tá jogando bem. Então o São Paulo foi muito mal contra o Grêmio. O Daniel Alves, é óbvio que ele não ia falar também, porque o Daniel Alves foi um dos que trouxe o Diniz pro São Paulo. Então ele não ia falar que foi o pior jogo do Daniel, que hoje também não fez uma partida espetacular, tá longe disso. Mas, Espímpolo, o time do São Paulo, e eu falei isso no Campeonato Paulista, tem que parar com essa história de que, olha... Eu sou totalmente contrário, e quando eu escuto aqui de companheiros dizendo que perdeu, mas jogou bonito. Você tá citando o Flávio Prado? Flávio, Bruno, são pessoas que pensam assim, e eu respeito o pensamento deles, mas não concordo. Eu sou favorável a você jogar feio, conquistar um campeonato e depois você vai ajustando. É evidente, gente. Isso é uma coisa. Sabe coisas que você não precisa explicar, Espímpolo?
Você não precisa explicar que você gostaria de ver um futebol bonito com títulos. Você não precisa explicar isso. Todo mundo gostaria disso, mas não é a realidade. Então São Paulo precisa tirar essa bemanhaca essa zica que o Pablo tirou hoje. São Paulo precisa tirar de qualquer maneira, conquistando qualquer título. Contra o Binacional eu tirava maneira. também. Contra o Binacional eu tirava também. Esse gol que ele fez aí, não tinha ninguém, olha aí. Nós estamos vendo na televisão aí, ele dominou. O cara ia demorar uns 5 minutos pra chegar nele. Parecia... Mas foi um golaço. Foi um golaço. Mas contra o Binacional não vale como parâmetro, porque o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, que é menos time que o... Então, tomara que na Quer coletiva a gente não escute que o São Paulo... Mirassol e Binacional... Não, o Mirassol é mais time que o Binacional. Então, ainda que se tivesse São 18 Paulo jogadores, eliminado o pelo Mirassol é mais time que o Mirassol. O Daniel Lian vai falar também sobre isso. 11h39 aqui no fim de jogo. E nós seguimos por aqui. Vai ser assim, galera, nesse período de eleições... A gente vai, mas não vai. Até Voltamos chegar, já, não até vamos acabar direto. Isso vai ser assim, né? Vai ser assim, a gente conta também com a sua paciência, a gente vai driblando aí os recortes em função desse monte de papagaiada que o pessoal fala por aí. Fala, Daniel Lian, como você elogiou o goleiro do Binacional, hein, Daniel Lian? Você tá empresariando o rapaz aí, Lian? Não, mas ele fez uma grande partida aí, o Fernandes, goleiro do Binacional, jogando praticamente sem uma defesa à sua frente, um bombardeio pra cima dele. Ele jogou a primeira partida? Mas pior, a defesa tentando fazer gol. Pelo menos uns 3 gols contra. Né? Ele jogou, é o titular. Ele jogou. Eu não vou achar essa informação, mas ele é um bom goleiro. Fez um não, gol. Fez um. Né? Fez um não gol. foi o suficiente, né? Aliás, saiu na frente, mas é que depois o Tomou São Paulo... Aliás, o erro lá foi o São Paulo não ter dosado, porque quis ir pra cima, e mais de 4.000 metros de altitude não adianta. Aí o fôlego acaba, né? E foi o que aconteceu. Foi um erro estratégico que colocou a Libertadores por água abaixo. Começou ali a derrota da Libertadores. A falta de humildade, Lian. De você dar um passinho pra trás naquele momento e falar, ó, marquei um gol, agora eu vou jogar feio. Mas ali claro. era a crista da onda do dinizismo ali ainda. Então, que olha, eu vou surpreender. E ainda mais numa altitude, não dá pra você ficar na correria o tempo inteiro. Como tem que jogar Libertadores, tem que jogar Libertadores em alguns momentos, como o Libertadores raiz. Faz parte.